Educação é Educação, Lourenço Joaquim Pinto é o meu nome e hoje estamos para mais uma aula cujo tema é o mundo quântico. Você já parou para pensar o que é o mundo quântico? Até que ponto o mundo quântico influencia na sua forma de pensar para ser próspero? Como utilizar o mundo quântico a seu favor? Fica aí sentado, essas e outras questões serão respondidas durante a nossa aula. Para isso, aproveite-se já, conecte-se ao link, dá o seu like, subscreva no canal para obter mais dicas e mais aulas acerca de prosperidade, cujo nosso objetivo é tornar a si, a sua família, a sua empresa prósperos. Bem, quando a gente aborda sobre o mundo quântico, na verdade, devemos perceber que a prosperidade, assim como a escassez, fazem parte das dimensões. E, para isso, é necessário que tu percebas que, enquanto estiveres a viver, existe uma energia. E essa energia é aquela que nós devemos acessar. A pergunta é, como é que você acessa o mundo quântico? Que tipo de frequência você emite no mundo quântico? Vale lembrar que, além do mundo físico e do mundo espiritual, existe o famoso mundo quântico, em que ali as duas dimensões, a dimensão mental e a dimensão espiritual, trabalham em conjunto. Para acessar a este mundo, você precisa definir. Definir o quê? Qual é o teu padrão de pensamento? Por que é o teu padrão de pensamento? Porque a partir do padrão de pensamento, você emite uma frequência. Essa frequência vai definir qual é, na verdade, a existência do teu campo. Para isso, você precisa se perceber como é a minha forma de pensar, como é que funciona o meu mundo vibracional. Vale lembrar, a sua mente é um campo aberto em que lá se processa tudo. Você tem a capacidade de decidir se vives na escassez ou em plena abundância. Para isso, você precisa se conhecer. E como é que você vai se conhecer? Se conectar a uma frequência. Imagina que você quer assistir um canal televisivo. Você precisa conectar-se a esse canal. Mas se você notar que o canal não funciona para si, ou seja, não é do seu agrado, você vai parar e vai mudar de canal. Ou seja, cada frequência que você se conecta dita uma vibração. Para isso, você precisa entender qual é a frequência que eu me quero conectar. A frequência da escassez ou a frequência da prosperidade? Vale lembrar, Albert Einstein disse, tudo é energia. Significa que nós somos energia. As coisas materiais, todas elas são energia. E essas coisas nós temos o poder de quê? De transformá-las, seja elas para o bem como para o mal. Seja ela para a carência ou escassez, mas mesmo também para a abundância. Você é livre de escolher. De que forma você, como estudante, vai aplicar o mundo quântico na sua vida? Como utilizar o mundo quântico a seu favor para o sucesso acadêmico, sucesso profissional, sucesso familiar? Vale lembrar, existe uma lei que é ativada em função da lei da vibração, que é a lei da atração. Ou seja, a lei da atração e a lei da vibração funcionam em conjunto. Para isso, você precisa saber que esta lei manifesta-se de forma consciente ou inconsciente. Ou seja, ao caminhar, você pensa e você atrai coisas em função desses pensamentos. Em conversas de bar com um amigo, você pode atrair, você pode meter o teu campo em vibração. Agora, você precisa identificar que tipo de vibração eu estou a enquadrar, que tipo de frequência eu vou transmitir às pessoas. Porque para isso é necessário que você pare e diga assim, onde eu estava, que tipo de frequência eu utilizava, onde estou, que tipo de frequência estou a usar e onde quero estar e que tipo de frequência eu quero utilizar. Para isso, existem 3 tipos de frequências que as pessoas podem desenvolver em função da vibração do universo. Que a primeira frequência é a frequência da energia positiva, em que as pessoas tendem a cultivar o amor, a fraternidade, a união, a empatia. A outra frequência é a frequência da energia negativa, em que você, o seu irmão, o seu vizinho, por A ou mais B, por não quereres,
inclina-se naquilo que é o ódio, a inveja, o ressentimento, em brigas. Tudo isso, na verdade, contribui para que você determine que tipo de energia saia do seu campo vibracional. A outra frequência, na verdade, é a frequência da vibração da energia neutra. A frequência da vibração da energia neutra funciona na dificuldade de decisão, ou seja, a pessoa fica na ideia da incerteza, se eu posso, não posso, se eu consigo, não consigo. Você já parou para perceber que fazendo as mesmas coisas atingimos os mesmos resultados? E qual é a medida que você utilizou ou testa a utilizar para mudar esse paradigma? Para isso você precisa identificar que tipo de frequência você carrega. Hoje em dia, nós dizemos assim, mas eu sou pobre porque os meus pais nasceram pobres. Eu sou infeliz porque a minha família vive uma vida de infelicidade. Você já parou para pensar que o estilo de vida que você leva, que a sua família leva, de escassez, é fruto de como você faz leitura do universo? A forma como você se relaciona com o universo? Será que você consegue acessar, além do mundo físico, que é o que estamos acostumados a ver, além do mundo espiritual, que é a ligação que você tem com o Criador, você consegue ter acesso ao mundo quântico? De que forma você tem acesso ao mundo quântico? Se tu observares e ires mais a fundo, o nosso corpo é constituído de átomos, moléculas, células, tecidos e órgãos, até organismo. Vale lembrar, para uma visão atômica, no átomo temos o quê? Os nêutrons e eletrons, que existe um espaço vácuo. Esse espaço permite a movimentação. Mas essa movimentação é em função de como você dirige, como você decide movimentar as suas energias em função do tipo de frequência que você vai emitir. Qual é o tipo de frequência que você vai emitir? Você já parou para pensar que o tipo de vida que você herdou, você tem a probabilidade de virar? A sua infelicidade agora, a sua vida baseada no ódio, na arrogância, você tem a oportunidade de mudar? Você só basta mudar a frequência. Assim mesmo, como se estivesses a trocar a frequência da a Rádio Viana para a Rádio Maria. Você nunca estará na frequência da Rádio Viana enquanto estiveres na frequência da Rádio Maria. É necessário entender que cada frequência há um campo a ser acessado. E esse campo você precisa entender que tipo de frequência você emite. Os teus pensamentos são pensamentos negativos? A tua frequência é frequência negativa ou positiva? É uma frequência neutra? Porque se você identificar a tua frequência e começares a trabalhar, você vai perceber. Eu, anteriormente, utilizava uma frequência negativa. Eu me estressava facilmente com as pessoas. Por tudo e por nada desenvolvia um mau sentimento, um sentimento de raiva. Até a frequência da vibração da vibração do universo, da vibração neutra, eu também já tinha isso. Mas a partir do momento que eu percebi que a minha mente é um imã e tem a capacidade de atrair aquilo que eu desejar, e que se eu usar isso a meu favor, eu posso levar o universo a agir ao meu favor, eu comecei a mudar totalmente. E a partir daí eu comecei a ter maior capacidade de emitir pensamentos, definir o meu campo vibracional, que tipo de energia vai sair e que tipo de energia vai entrar para o meu campo. Como definir a energia? Suponhamos que você tem um padrão de pensamento e esse padrão de pensamento é um padrão positivo. Você se encontra num meio em que as pessoas alimentam a inveja, a discórdia e de repente você tende a ficar. Vale lembrar que o seu campo tem uma frequência. É a frequência da energia positiva. O campo que você encontrou é uma frequência de energia negativa. Se não tiveres capacidade e energia suficiente para moldar o campo vibracional onde você encontrou, você tem duas opções. Ou deixar que aquele campo te domine, ou você se afastar.
Caso contrário, você será dominado. Então, é necessário que você perceba. Define padrões de pensamento. Para isso, você precisa se autoquestionar. Questionar cada tipo de pensamento que vem. Porque a lei da atração é infalível. E essa lei é: você atrai aquilo que você deseja. Nós nascemos com dois sentimentos, o bem e o mal. Esses sentimentos manifestam-se em função daquilo que a gente vai alimentar. Se tu alimentares um padrão de pensamento negativo, você simplesmente vai liberar uma frequência negativa. Se tu alimentares pensamentos positivos, você vai libertar uma frequência positiva. Se tu ficares na incerteza, se posso ou não posso, se consigo ou não consigo, se vou fracassar ou não vou fracassar, você também fica na frequência neutra. Eu, Lourenço Joaquim Pinto, convido-te a ceder à frequência positiva, pois é a frequência que vai trazer a transformação a si e a sua família. Tu não és culpado da família que tu nasceste, mas tu terás culpa se de ti sairá uma família cujas frequências, cujo universo quântico, cuja a vibração que nela estiver for uma vibração negativa. Para isso você precisa definir qual é o seu padrão de pensamento. Em que ponto você se encontra? Os amigos, os vizinhos, os colegas de escola poderiam emitir frequência sobre si. Você já parou para pensar que as conversas mínimas que você tem tido na sala sobre assuntos que não condiz com o teu padrão, nem com os teus objetivos, podem influenciar de certa forma como você acede ao teu campo vibracional? Você se calhar não sabia. Por quê? Porque ela, conforme eu disse anteriormente, ela manifesta-se de forma consciente e de forma inconsciente. Você estaria a pensar em uma coisa negativa, mas não ter noção que estás a pensar na coisa negativa. Assim como poderias estar a pensar numa coisa positiva e não teres noção que estás a ceder a uma coisa positiva. Para isso você precisa saber. Como dizia o nosso mestre, Bob Proctor, que os indivíduos com pensamentos positivos são uma bênção para o mundo. O que significa que você precisa atrair pensamentos positivos para que você atraia bênçãos para a sua vida. Pois aqueles que atraem coisas negativas habitualmente olham o lado escuro das coisas. Quando tu tens a capacidade de atrair simplesmente coisas negativas, a primeira ideia que lhe vem é que o mundo é simplesmente um mundo físico. E o mundo físico parece o mundo da escassez. Você precisa enxergar além aquilo que você realmente, aquilo que as demais pessoas ainda não tiveram a oportunidade de enxergar. É só você observar. Todos nós temos diferentes formas de pensar, de agir e de ser. Isso também entende que, do ponto de vista de dimensão, cada um tem a sua dimensão. As famílias, as pessoas, os povos, os países, inclusive, foram ou são padronizados em função dos diferentes tipos de dimensões que eles apresentam. Para isso, você precisa entender qual é a dimensão que a sua família apresenta. Qual é a dimensão de frequência que a sua família apresenta. Qual é a dimensão de frequência que os seus colegas, os seus amigos apresentam. Em função disso, você vai estabelecer. Por quê? Quando você estabelece as dimensões da sua família, você acaba por identificar os tipos de pensamentos. Existem aqueles que vivem no pensamento de abundância, de plenitude. Existem aqueles que vivem nos pensamentos das crenças limitantes, que eu não posso porque o meu pai nunca teve, eu não consigo porque o meu pai também nunca conseguiu, eu já sou assim porque a minha família é assim. Existem aqueles que, na verdade, vivem na existência do Criador e do Universo. Aqueles que acreditam que existe um Criador e que é possível tornar-se um co-criador e que é possível eu me relacionar com o Universo e ter tudo o que o Universo tiver ao meu dispor. Deus, enquanto Criador, depositou tudo no Universo. Só precisamos nos conectar com tudo o que Ele depositou. E a forma como nos conectamos é em função de duas leis. A lei da vibração e a lei da atração. Essas duas leis são infalíveis e funcionam simultaneamente, do ponto de vista consciente ou inconsciente, conforme eu disse anteriormente. Para isso você precisa fazer o quê?
fazer a avaliação do que é que você atrai. Como é que é a sua vibração? Será que você é fracassado? Ou a frequência que você acessa te torna um fracasso? Queres continuar a viver no pensamento de escassez ou queres aceder à frequência da abundância? Vale lembrar, a frequência da abundância é a frequência da energia da vibração positiva. É aquela em que você cultiva o amor, a empatia, a energia das virtudes. Para isso você precisa entender com quem você se relaciona, como se relaciona, que influência essas pessoas têm na sua vida. Você precisa entender o tipo de coisa que você vê, o tipo de coisa que você ouve e o tipo de coisa que você pensa. Porque a partir desses pensamentos, você vai definir a sua frequência. E aí você vai identificar se essa frequência é positiva, ou é negativa, ou ainda uma frequência neutra. Para isso, sempre que tiveres que usar a lei da atração de forma consciente, aprenda a se autoquestionar. Suponhamos, numa bela passeata, caminho para a escola, de repente um colega falou-lhe mal, e você olha para o colega e desenvolve um sentimento negativo. Você diz, mas tudo bem, estou triste, será que eu nasci para desenvolver o ódio? O meu padrão de pensamento é de ódio? Se não for, simplesmente deixa que ele vá. Se livra desse pensamento. Por quê? Porque se você idealizar esse pensamento, o que é que vai acontecer? Depois você vai criar um campo vibracional negativo, cuja todas as frequências que vão sair lá são frequências negativas, em função do pensamento que você teve através da lei da atração. Então, é necessário ter muito cuidado com isso, porque se tudo no mundo é energia, tudo no universo quântico é energia, você precisa saber onde é que você distribui as suas energias. Na frequência positiva, na frequência negativa ou na frequência neutra. Eu convido-te a acessar a frequência positiva. Porque essa frequência positiva tirou-me do pensamento da escassez para o pensamento da abundância. Vale lembrar que hoje em dia eu consigo definir um padrão de pensamento meu e daqueles que me rodeiam, porque eu sei quais são os benefícios. Você não nasceu para ser um fracassado. Você tem a chave na mão. E em função de um método que é para criar e atrair a prosperidade, que é aqui na qual nós conseguimos definir os 3 tipos de frequência que você consegue acessar, eu lhe convido a ficar ali até o final. Você vai perceber quais são os benefícios, na verdade, do uso da frequência positiva, da vibração da frequência positiva, quais são as vantagens que você só terá, porque não há desvantagem nenhuma. Pelo contrário, se você não tiver capacidade de perceber em função do método para criar e atrair a prosperidade, e esse método baseia-se nisso, no estudo do mundo quântico, no estudo da lei da atração, porque a lei da atração e a lei da vibração têm essas características. É necessário você perceber que quando algo está em vibração, revela movimento. E você precisa saber para que lado você se movimenta, para que lado a sua energia se movimenta. Você não é um ser físico, você é um ser mental e espiritual. E mais do que um ser mental e espiritual, você é um ser quântico, porque você possui o mundo quântico. Falar do mundo quântico ainda hoje é tabu. Por quê? Porque nós estamos no pensamento da escassez. Mas o objetivo é tirar você do pensamento da escassez para o pensamento da prosperidade. Para isso professor, mas como é que eu vou ter um mundo quântico? Como é que eu vou ter uma frequência de vibração positiva se quando eu chego em casa, a minha família briga, os meus pais nem têm tempo para dialogar sobre isso? Vale lembrar, se uma família é feliz, você não nasceu, você tem a oportunidade de uma família feliz sair de si. Para isso, você tem como começar a co-criar. A partir do momento que você vai se tornar
co-criador do Criador, usando a lei da atração, desenvolvendo a fé inabalável, através da harmonia do pensamento, não tem como falhar. Não tem como falhar. Por isso você precisa saber de que forma você se comunica com o universo. De que forma você acessa o seu campo vibracional. Vá lembrar, o campo vibracional é ativado através da lei da vibração e da lei da atração. A lei da atração e a lei da vibração manifestam-se de forma consciente e inconsciente. Tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com o que você veja. Tenha cuidado com o que você ouve. Porque disso você pode emitir um pensamento. E desses pensamentos podes definir a sua frequência. Convido-te hoje a começares a emitir pensamentos positivos. Porque de lá sairá simplesmente frequências positivas. E dessas frequências positivas, você vai conseguir aceder ao campo do mundo quântico. E esse campo do mundo quântico, na verdade, você vai definir aquele mundo em que o universo conspira a seu favor. Não são as pessoas que definem. Isso ninguém faz por si. Só depende de si. Lembra-se, se você é infeliz, a culpa é sua. Eu lhe convido hoje a partir, através do mundo quântico, de duas leis magnéticas, a lei da vibração e a lei da atração, aceder a esse mundo. Perceber que a partir dali eu consigo emitir pensamentos, definir padrões de pensamentos, questionar o tipo de pensamento que você emite. Que tipo de pensamento eu tenho? Que tipo de pensamento a minha família emite? Qual é o campo vibracional da minha família? Porque você mentalmente tem um campo vibracional. Para que você consiga aceder ao campo vibracional, você precisa entender qual é o padrão de pensamento que você emite. Como você usa esse padrão a seu favor. Porque o campo vibracional, conforme vimos anteriormente, funciona através de duas leis básicas. E aprenda a usar essas leis a seu favor. Seja ela de forma consciente ou de forma inconsciente. Você tem a oportunidade, como estudante, de definir que tipo de padrão de pensamento você tem. Mas, professor, eu tenho o meu colega que, noutra hora, me chama para fazer uma outra coisa que eu não gosto. Você já identificou o tipo de pensamento que ele emite. É um pensamento negativo, porque você não gosta. Porque não vai contra os seus padrões. O que é que você tem que fazer? Afasta-se desse pensamento. Porque se você, de forma inconsciente, ceder a essa pressão do seu colega, você vai começar a pensar como seu colega, vai começar a agir como seu colega e a sua vida vai se tornar igual ao seu colega. Mas se calhar o seu colega em casa tem um padrão de pensamento negativo, o campo vibracional é da energia negativa. A frequência que ele emite é uma frequência de energia negativa. Então você precisa perceber. Lembra-se, você tem a oportunidade de conectar a qual frequência você quiser. Positiva, negativa ou neutra. Mas a minha resposta é única. Conecta-se a energia, a frequência da vibração positiva. Pois, conectando-se à frequência da energia positiva, você vai aceder ao mundo quântico e que vai levar o universo e o Criador a conspirarem a seu favor. Então, é necessário que você perceba isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de colocar o link, subscrever no nosso canal, para que mais aulas você possa estar. Até lá, nos veremos em breve.